Boa tarde, meus amigos, cá estou eu de novo para vos trazer os grandes clássicos, ora sejam terror, ação ou aventura. E com a minha companhia aqui, Check o Boneco Diabólico e Gizmo. Temos uma novidade para vocês, o nosso amigo R2-D2 no próximo programa já cá estará, ele está de volta, lá com as porcas e com aquilo tudo ali, uma coisa maravilhosa. E o nosso amigo R2-D2 vai estar de volta completamente novo. Agora temos não é má, mas uma coisa, isto é uma boa notícia, mas a outra é mais ou menos boa, isto quer dizer que ele vai regressar no próximo programa, né? Para vos desejar um grande abraço e para desejar uma boa semana para vocês, mas ele vai agora começar a filmar o Star Wars Episódio 9. E como ele vai ter que fazer o Episódio 9, vai ter que se ausentar durante uns mesitos, por isso ele amanhã, no próximo programa, vai regressar. Vai mandar um abraço para vocês vão ver que ele está bom outra vez, mas depois ele vai ter que se ir embora, por isso é só mais um programa. É tipo um presente de despedida dos nossos grandes fãs, do nosso espaço do Cine Portugal, que é mesmo assim. Agora vamos ao que interessa. Ora, hoje eu trago-vos um filme de culto. Ora, neste caso, um duplo filme de culto. De 88 e 1991. Ah, pois é. Ora, o filme que eu vos trago e do qual eu estou a falar é o H.P. Lovecraft's The Unmable, que é, como eu costumo dizer, o Inominável, ou então o Pernas de Vaca, que é um ganda filme. E então, o que é que eu vos posso dizer deste ganda valente filme? Até podem ver a parte de trás, tem aqui, ainda por cima isto é uma caixa dupla, é um Blu-ray caixa dupla que traz o Unmable 1 e o Unmable Returns, que é a sequela. Temos os dois, podem ver aqui o Unmable tão bonito. E está cheio de extras isto. O primeiro Unmable tem 5.1 DTS, com grande som, isto até mete medo quando o Unmable ataca os gajos, é sangue de todo lado. Temos também notas do filme, biografias, fotogaleria, os sketches dos storyboards para a gente ver, isto do primeiro filme. O trailer, TV spots. Depois o 2 também a 5.1 DTS, temos um comentário do realizador, temos um making of do 2, que no primeiro não há isso, temos filme notas, biografias, galerias, theatrical trailers, e ainda temos uma entrevista áudio. Por isso, meus amigos, é o que eu vos digo, The Unmable 1, The Unmable 2. Ora, o que é que eu vos posso dizer desta grande franchise, The Unmable 1 e 2, que para os nossos amigos brazucas é o Inominável e o Regresso do Inominável. Mas cá em Portugal também penso que tem este nome, se não tem este nome é parecido. Mas agora vamos ao que interessa. Ora, o nosso amigo Inominável é isso. Ora, o nosso amigo Unmable, que eu gosto mais de dizer em inglês, a história começa da seguinte maneira. Vê-se um pai, já assim com uma certa idade, pai 60, 70 anos, em 1800 e tal, né? Numa casa muito velha, a cair de podre. E começa só a ouvir uns gritos de um monstro assim. Até mete medo aquilo. Eu quando vi isto em 88, eu tinha 9 anos, quando vi este filme a primeira vez. Isto saiu em 88, eu tinha 8 anos, mas depois eu só saí para o Clube Vídeo um ano depois. Eu fui ao Clube Vídeo com 9 anos mais o meu pai e a minha mãe e trouxemos isto para o ver. Claro, eu vi isto com metade, só com um olho tapava os olhos para ver isto, estava cheio de medo. Mas agora é um dos meus favoritos, adoro isto. E então o que é que eu vos posso dizer do nosso amigo, ou da nossa amiga, que isto é uma gaja, da nossa amiga Unmable? O Inominável, ou a Inominável, é um monstro que vive lá numa casa, lá num sótão, lá do pai, a mãe morreu no parto, e deu à vida este monstro. E o pai é que cuida dela, só que um dia está a travejar muito, está mesmo a cair relâmpagos e o caneco, e o pai tem ela fechada dentro do sótão, com correntes e tudo, aquilo até mete medo, pensa quase um castelo. E tem aquelas escadas em caracol, que é sempre para subir. E então o velhote vai lá e diz, não tenhas medo, ela percebe tudo o que o velho diz. Só que é tipo monstro, é muito feio. E então ela nem tem buracos para ver nas janelas nem nada, é só assim aqueles buracos tipo ranhuras, parece quase sei lá, aquelas prisões que só tem assim umas ranhurazinhas, só vês uma claridadezinha muito pouca. E o velhote vai para o pé da porta e diz, não tenhas medo, que isto é só relâmpagos, é só chuva, não te apoquentes, porque tudo já vai passar e tu já vais ficar bem. Pode ser que um dia possas caminhar entre os homens, mas até então, como és monstro, tens que ficar aqui. Bem, a mostra fica passada e nunca mais sai de lá. E um dia o pai, numa dessas noites, também está a travejar, vai lá acima
E ela começa só mesmo a gritar mesmo que o velhote esteja lá. E então o velhote o que é que ele resolve fazer? Usa uma chave deste tamanho, muito velha, tipo castelo, e abre o cadeado daquilo e abre a porta onde ela está. Ora, ela sai cá para fora, já está farta de estar fechada, arranca o coração ao pai, mata o velhote. Depois ela esconde-se lá para dentro das catacumbas da própria casa, que a casa é enormíssima, daquelas casas, sei lá, parece quase os caça-fantasmas, aquilo é enormíssimo. E ela esconde-se lá para as catacumbas da casa. De manhã, vai lá um padre, mais uma equipa de gajos, para socorrer socorrer não, para neste caso, para ver o corpo do homenzito. E eles embrulham o homenzito num lençol branco e levam-no. Bem, eles vão, e até o padre diz, vamos embora, que eu não gosto muito do ambiente desta casa. E basam daquilo. Quando chegam cá abaixo, o bicho vai à janela e vê-se assim tipo em primeira pessoa, o bicho a espreitar lá onde eles estão a enterrar o pai, porque aquilo é, até à porta é tipo cemitério, tem lá a família toda enterrada. Eles enterram o velhote ali. Enterram o velhote lá na própria propriedade. O padre faz as rezas e aquilo tudo e lá enterram aquilo. Passado 100 anos, aquilo ficou tudo esquecido. O padre foi-se embora, aquela coisa toda. Porque isto é que é o típico filme que eu gosto de ver, que é aquelas histórias do tempo antigo, isso é que é fixe, isso é que pica mesmo bem. E então o que acontece? 100 anos depois, há uma faculdade ali perto, ali nas redondezas da própria propriedade daquilo. E há lá um gajo que tem a mania que é pintas, que diz, eu não tenho medo nenhum, vou lá para a casa e passo lá à noite na boa. E os outros, não vás, que aquilo é uma casa abandonada, aquilo nunca se sabe, pá. Dizem que mora lá um monstro qualquer e que eu ouvi os uivos dele durante a noite. E o gajo, mas é calado, pá, eu acredito cá nisso. E arma assim linda até para umas gajas e tudo, não se importa. Bem, ele vai para lá para a casa durante a noite, vai lá passar a noite lá para a casa. A meio do trajeto de andar lá a passar a noite lá na casa, é apanhado pelo Inominável, que lhe arranca a cabeça fora, que é mesmo assim, e mata o gajo. Ora, os outros nunca mais sabem dele. Souberam apenas que no dia anterior ele tinha lá ido passar a noite lá para a casa. O gajo chamava-se Joe, há lá um, que é o capitão. Que é o capitão da equipa de futebol lá da escola. Mais um outro que é tipo o imediato. Quer engatar uma miúda nova que entrou agora para a escola e uma outra que já é a preferida lá da escola, todos querem aquela. E eles, como querem apanhar as miúdas, fazem a jogada para ver se agarram as duas. Querem levá-las lá para a caminha, lá para dentro da casa, como aquilo é uma casa abandonada, estão na boa com elas. Mas elas têm medo de ir lá para aquilo, porque aquilo tem muito má fama. E então eles, como querem elas, há uns depois, que são os amigos desse Joel que foi lá para a casa, que sabem que ele desapareceu, vão também lá para a casa. E esses também levam as miúdas, quer dizer, ao todo, são 6 pessoas que vão lá para a casa, mas cada um não sabe um dos outros. Quer dizer, os 4 vão, assim, os 2 rapazes vão com as 2 raparigas lá para a casa, e os outros amigos do outro, que morreu, também vão lá para a casa. Andam todos dentro da casa, mas ninguém sabe de ninguém. Bem, o Anne Mabel anda dentro da casa. E aquilo mete mesmo medo, porque vê-se as mãozinhas tipo, no escuro, em sombra, a andar para casa. E o Anne Mabel é bué da feio. Bem, é bué da feia. Que eu esqueço-me sempre que é uma gaja, mas até custa a crer, porque aquilo é tipo um monstro tão feio que quase nem parece uma mulher. Só se consegue ver que é uma mulher por causa do peito, porque senão era muito feia mesmo. A cara é mesmo horrorosa. E tem umas pernas que é umas pernas de vaca. Parece uma coisa mesmo horrorosa. Bem, aquilo não tem mesmo nome nenhum, por isso é que é Anne Mabel. E então eles andam lá para casa e o monstro vai limpando os gajos todos, mas das maneiras mais macabras, mais maradas. Até que ele chega ao fim, já matou o pessoal todo, e tem que lidar com os sobreviventes, que é um dos rapazitos, que é um rapazito assim, não toques, tem medo de tudo e mais alguma coisa, e uma outra amiga também tem medo, que é que ela estava lá dentro da casa com os outros. Ora, o outro chaval, que é o mais esperto, que anda na faculdade e sabe coisas de história e o caneco, começa a investigar os livros lá da casa da biblioteca, que está cheio de teias de aranha. Então o gajo começa a ler aquilo tudo, começa a ler os livros e a ler as coisas para ver se encontra alguma coisa que se agarre para que se consiga parar o mal que está dentro da casa, que eles não sabem o que é. Bem, o gajo começa a ler os livros todos e aquela treta toda e lá descobre que existe um Inominável lá dentro. Até que finalmente o Inominável sai cá para fora e apanha, sai tipo de uma catacumba e apanha tanto o rapazito que não me toques, mais a miúda também que não me toques, lá num quarto. E aí é que se vê a forma toda do Inominável. Mesmo com as pernas de vaca a andar assim, parece quase um boneco, todo maleco, todo marreco. O outro está cá fora, começa a ler os cânticos do livro. E então qual é a safa daquele pessoal, para não morrer? Porque eles estão quase a marar. O monstro tenta tentar o miúdo e tudo, o miúdo tem quase, não consegue pará-lo. O monstro tem uma grande força, moeda feia. E então o que é que acontece? O monstro tenta matar a miúda, mandar a miúda contra um armário, a miúda fica lá tipo inconsciente, e começa a atacar o miúdo. Quando o monstro está quase a comer o pescoço, entra pela janela umas árvores, as raízes de umas árvores, invadem o primeiro andar, o outro está a ler os cânticos daquilo, aquilo vem tudo para ali acima, rompe os vidros daquilo e agarra-se ao monstro,
a própria criatura, as lianas e aquela treta agarra no monstro. E depois começa só a ouvir o pai em espírito a dizer Alaida, Alaida, que ela chama-se Alaida. Come home, come home. Assim, vem para casa, vem para casa. E ela a gritar. Assim a fazer um barulho esquisito. E então os ramos agarram nela e puxam-na para debaixo da terra. E a gente pensou, pronto, acabou por ali. A maldição da casa foi extinta, o monstro foi enterrado, acabou. Toda a gente se engana. Porque há o 2. Ora, na continuação, que é o 2, é no dia a seguir. Os gajos ainda estão lá no campus da casa e daquilo tudo. E agora, a Alaida renasce novamente da terra, mas em vez de matar dentro da casa, que é aquilo que a gente já estávamos habituados a lidar, não! Vai para a faculdade que era nas redondezas e começa a matar o pessoal todo dentro da faculdade, mas mortes horrorosas. Só que agora, a Alaida, a miúda que interpretava o papel no filme de 88, foi trocada por uma grande atriz dos filmes da Playboy, que é a Julie Strain, que é uma gaja do caneco. E então agora vê-se uma Alaida muito mais volumosa, com um peito muito maior e uma gaja muito mais atraente do que aquela do primeiro filme. E então a Julie Strain é que faz esse papel. E então é a Julie Strain a fazer da Alaida, a limpá-los todos dentro da universidade. Gajos sem braços, gajos sem pernas, um gajo que fica entalado no frigorífico, é cortado ao meio. Tem cenas brutais. E eventualmente o outro descobre através de um livro, de um cântico, que existe uma maneira de separar a essência do monstro da essência humana da miúda, da verdadeira miúda que é a tal Alaida. Então o gajo começa lá a ler uns cânticos qualquer e conseguem separar a parte humana da monstruosa. Então a monstruosa é que tem que ser eliminada. Então vê-se mesmo a miúda no seu estado normal. A miúda fica até normal, fica humana. E até o outro chaval dos cânticos apaixona-se por ela. Depois é uma grande luta. Depois o que é que acontece? Eles têm que parar o Unmable. E então eles lá eventualmente conseguem destruir a metade que está, pronto, monstruosa. Conseguem matá-la. Lá debaixo de umas raízes de umas árvores e com umas peções lá destroem o Unmable. Mas isto tudo vem ao caso porque o Unmable tem grandes poderes e consegue morder e matar os gajos todos. Mas aquilo tem bué de mortes. Tem um gajo que fica sem os braços, um que está assim a gritar, ela corta-lhe os dedos todos, fica a gritar só com os cotos, assim, até lhe arranca a cabeça, corta costelas a um gajo. Pá, 30 por uma linha. Aquilo é um bocado, até o 2 é muito macabro, é muito bom. A nível de terror é dos melhores. Mas é aquilo que eu vos digo, meus amigos. Temos aqui uma dupla de filmes, Unmable 1, Unmable 2, e eu só tenho a dizer que isto é um filme de culto. Eu comprei isto no Amazon.com, mandei vir dos Estados Unidos, com legendas em Tuga. E tenho aqui uma grande collection, porque isto agora já nem há à venda, acho que já está descatalogado. Mas pode ser que vocês consigam, nem que seja em DVD. É possível encontrar no Amazon.com, tanto o 1 como o 2 em DVD. Pronto. Unmable 1, Unmable 2, vou pousar só aqui para fazer agora a perguntinha aos meus amigos. Chucky, como é que é? O que é que tu achas do Unmable? It's showtime! E tu, Gizmo? É isso mesmo, até o Gizmo diz que não gosta muito de ver estas coisas, ele tem um bocadinho de medo, mas mesmo assim ele vê, fecha assim os olhos e abre, vai vendo assim ao pisca-pisca, mas lá vai vendo. E vocês, equipa técnica, o que é que vocês acham do Unmable? É bom? O Unmable é um grande filme, cara. Só ela anda lá na cara, para mim o melhor de todos ainda é o 2. O 2 é mesmo muito bom, porque ela lá na universidade entra nos quartos quando os putos estão a dormir, vê-se ela assim com os braços a entrar, mas tipo, pá, a gaja praticamente anda nua, tem aquelas cenas daquelas próteses no corpo para fazer uma cara muito feia e o caneco. Mas vê-se os putos a dormir, há um puto está a dormir, esborracha-lhe a cabeça na almofada, fica só os ossos na almofada, é brutal. O primeiro filme chama-se H.P. Lovecraft, que isto é baseado no livro do H.P. Lovecraft, e então é The Unmable, e o 2 é The Unmable Returns, The Statement of Randolph Carter, que é o tal miúdo que anda sempre a ler os livros e descobre aquilo tudo. Por isso, meus amigos, ficamos aqui com mais um grande clássico dos 80s e dos 90s, que é mesmo assim. Anos 80, anos 90, clássicos. Sou eu que vos trago estes grandes clássicos para vocês tirarem grande partido e para até poderem fazer uma coleção vossa muito melhor. Porque estes clássicos são bons para terem qualquer coleção. Por isso, meus amigos, de mim, da equipa técnica, do Chucky e do Gizmo, nós nos despedimos em grande. Grande abraço, meus amigos, e uma boa semana para vocês. Fiquem bem.